Eu saúdo a todos os irmãos com a paz do Senhor, a todos aqueles que estão ao alcance da minha voz e da imagem deste vídeo. Esse vídeo, meus queridos irmãos, foi elaborado com a finalidade de conversarmos sobre assuntos que às vezes são polêmicos. E eu queria trazer um tema, começar com um tema. Quero trazer outros temas daí para frente, mas eu gostaria de trazer um tema que hoje é frequente no nosso meio e que tem trazido muita dúvida, muita confusão na forma de entender, de compreender, e eu gostaria de comentar com vocês, compartilhar com vocês sobre este tema. Mas esse tema que eu vou colocar agora, que eu vou abrir para vocês, estou trazendo a introdução para vocês, minha colocação. Primeiramente eu gostaria de dizer o meu nome. Eu sou o irmão Douglas, vamos colocar assim. Eu sou obreiro, faço a obra do Senhor, sou obreiro, fui consagrado a obreiro, mas não quero colocar a minha condição de obreiro aqui, e nem quero dizer também, levantar a bandeira da minha denominação, porque eu quero conversar com isso de forma aberta. Pertenço a Jesus Cristo, pertenço ao cristianismo, pertenço a uma igreja evangélica e gostaria de conversar com todos os meus irmãos evangélicos que são zelosos pela palavra do Senhor ou que querem aprender mais da palavra de Deus. O comentário que eu gostaria de trazer nesse primeiro tema seria o tema muito discutido, muito debatido, que é o costumes e doutrinas, ou doutrinas e costumes. Não necessariamente podemos colocar numa sequência doutrinas e costumes. Esse é um tema que eu gostaria de estar abordando agora com vocês. Mas também eu não gostaria que isso fosse uma espécie de estudo, Eu gostaria de estar conversando com vocês, porque não adianta eu falar de forma catedrática ou de forma teológica, ou trazer a profundidade dentro da filosofia, ou tentar abordar de forma dentro da história sobre esse assunto. Não, porque eu aprendi que não é falando de uma forma rebuscada que eu vou ser entendido pelas pessoas. Porque seria de minha ignorância se eu não entendesse que atrás da tela tem pessoas de várias formas de entendimento. Tem várias pessoas que têm um entendimento diferente. Nós temos pessoas que estão fazendo uma faculdade, tem pessoas que são formadas na teologia bíblica, tem outros que não têm formação do estudo fundamental, não tem a formação. Tem pessoas que às vezes viveram na roça, não tiveram condição de ter um estudo ou de ter um conhecimento mínimo que seja de assuntos gerais. Então por isso eu gostaria de falar de uma forma bem popular. Queria falar de uma forma, queria conversar com os irmãos.
né? Eu vou estar citando, né? Citando passagens da Bíblia, ou citando versículos da Bíblia. Vocês vão reparar que eu não vou dizer o capítulo nem o versículo, porque eu quero fazer com que vocês pesquisem, que vocês busquem, que vocês comentem, né? E eu vou estar citando, os irmãos podem ficar à vontade para estar pesquisando e perguntando a outros, né? Vão perguntando a outros para poder estar confirmando aquilo que a gente vai estar falando. E eu vou tomar por base uma leitura da palavra de Deus para começarmos esse assunto, que é doutrinas e costumes. Por que que as pessoas trazem tanta confusão? Por que que as pessoas trazem tanta polêmica? E por que tantos também deixaram até de falar? Se tornou uma coisa tão esquisita esse assunto, que tem algumas igrejas que deixaram proíbem até de falar nesse assunto. Por quê? Porque umas não sabem falar sobre esse assunto, não sabem responder sobre esse assunto. Outras nunca comentaram sobre esse assunto com seus membros, né? E tem outros que têm medo até de comentar sobre esse assunto para não estar entrando em polêmica por falta realmente de conhecimento do assunto. Mas como eu procurei orar ao Senhor Deus, que é o Deus da revelação, e eu comecei a buscar e me interessar sobre esse assunto, por ver tantas dificuldades, tanto problema em relação a esse assunto, e Deus foi dirigindo a minha mente. Eu fui meditando e fui buscando dentro da palavra de Deus a compreender o que seria isso, doutrinas e costumes. Pois bem, irmãos, quero fazer uma leitura da palavra de Deus, porque eu tenho que tomar por base o princípio bíblico, né? Porque tudo que eu vou falar são princípios dentro da palavra de Deus. Não vou tecer comentário nenhum. Primeiro porque se eu tecer algum comentário meu, eu vou estar indo pelo caminho da filosofia. O que é filosofia? Filosofia é uma forma, é um assunto que você traz, que hoje pode ser uma verdade, mas ela pode mudar na frente, ela pode se transformar. Então a palavra de Deus não é uma filosofia. Não estou aqui desmerecendo a filosofia. A filosofia também é um conhecimento. Não vou desmerecer a ciência, não vou desmerecer a nada e a ninguém. Apenas quero abordar a palavra de Deus. E uma coisa eu tenho por base: aquilo que o Espírito Santo nos ensina, ninguém pode desfazer. Aquilo que é a verdade de Deus, não existe ninguém, nenhuma denominação que possa desfazer. Por quê? Porque a palavra de Deus não é um machismo, uma coisa que alguém acha. Não é um ponto de vista. Eu odeio essa palavra como diz, não, porque existe uma vertente dentro aqui da palavra de Deus. Existe uma vertente de pensadores, existem certos pensadores na palavra de Deus, os estudiosos que entendem dessa forma, e existem outros que entendem de outra forma. Eu não gosto de dizer isso, porque isso para mim não é uma verdade, porque a palavra de Deus ele não é vertente para que se vá em vários caminhos. Jesus é o único caminho. E a palavra de Deus é a única verdade. E não existe outra. Então, não é fruto de um achismo, né? É um fruto de uma verdade que não é da Batista, que não é da Assembleia, que não é da Wesleyana, que não é da Presbiteriana, que não é
da Deus é Amor, que não é da Universal, que não é das denominações, né? Elas não são dona dessa verdade. Quem é dono dessa verdade é a palavra de Deus, né? E não é um achismo, é a palavra de Deus, é o que a palavra de Deus determina, né? Então vamos dar o princípio com a palavra que se encontra em 1 Coríntios, capítulo 6, no versículo 18, né, que nós vamos começar a comentar sobre doutrinas e costumes. Diz assim, 1 Coríntios, capítulo 6, no versículo 18 até o 20, diz assim: fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa comete é fora do corpo, mas aquele que pratica imoralidade peca contra o próprio corpo. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo e que está em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos? Versículo 20. Porque foste comprado por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Percebemos que no versículo 18, ele vai dizendo que existem pecados que nós cometemos fora do corpo, né? Por exemplo, uma pessoa rouba, uma pessoa ela diz uma mentira de alguém, né? Então ele não está dizendo aqui que o pecado que se faz fora do corpo é menor que o que se faz com o corpo. Ele está dizendo a diferença da forma de se praticar o pecado. Existem pecados que se cometem fora do corpo, mas o que peca contra quem mexe com a imoralidade, né? A imoralidade está ligado com a lascívia, né? Com a sedução do corpo, está falando com aquilo que se toca ao corpo mesmo, propriamente dito. Ele peca contra o santuário do Espírito de Deus, que habita em nós. Aqui há uma diferença, está dizendo, olha, você está mexendo com uma coisa direta, né? Direta em Deus. Por quê? Porque ali é onde o Senhor habita no homem, é no corpo. Está escrito aqui, o corpo do homem foi criado para ser morada do Espírito Santo. Deus